Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. E antes de começarmos o programa, eu quero agradecer a grande audiência, vários e-mails, inclusive pedido do seu Luiz, aproveitando, acho que a última semana da novela, e vamos falar sobre psicopata. Nosso convidado de hoje é o Dr. Jairo Pedro Cardoso Júnior, médico psiquiatra formado pela USP de Ribeirão Preto. Jairo, prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu. Ô Jairo, então vamos começar falando um pouquinho então da psicopatia, o que vem a ser a psicopatia, para todo mundo já entender, e antes de aprofundarmos mais. A psicopatia a gente fica mais fácil para entender se a gente falar sociopatia. Então são pessoas que têm uma apatia, a doença, na relação dela com a sociedade. Então normalmente vão ser pessoas que têm pouca empatia, pouca percepção do que gera no outro, do sentimento que gera no outro. E aí vão ser pessoas aí que não valorizam o sentimento do outro, frias, calculistas, algumas vezes até com atos de violência que não são nem entendíveis por quem não tem a doença deles. O psicopata, ele sabe que é psicopata, Jairo? Não, porque na verdade ele em si não sofre. O que ele faz? Ele tem noção do que ele faz ou para ele é tudo normal? Ele tem noção de que ele está infringindo uma regra da sociedade. Mas ele não sente pena, não sente dó, não sente culpa, não sente arrependimento. Ou seja, uma pessoa que, sem escrúpulos, sem ética, sem arrependimento. Exatamente. Então ela não entende que aquilo que ela faz, aquilo que ela faz gera no outro. Então, mais ou menos seria o seguinte, quer dizer, você pode ter uma pessoa que não é psicopata e que come carne de vaca, então tem que matar a vaca. É como se o psicopata lidasse com outro ser humano igual a média das pessoas lida com animais. Ou até pior do que a média das pessoas lida com animais. Quer dizer, a pessoa está machucando o outro, e acha que aquilo é normal para ele. Ela não tem prazer em machucar necessariamente. Quer dizer, o prazer dela é conseguir o que ela quer. Agora, se para conseguir o que ela quer, ela precisar de machucar, ela consegue machucar sem nenhum escrúpulo. Então, isso as pessoas às vezes confundem, até por causa de filmes que são explorados isso, quer dizer, até pode ter prazer em machucar alguém, mas a definição não é essa, a definição é a falta de escrúpulo. Acho que o teu termo o termo está certo. A falta de escrúpulo, então, e aí eu causando mal a várias pessoas, mas sem perceber o que está fazendo. Eu posso ser um psicopata que não é agressivo. Eu posso ser uma pessoa que usa qualquer meio para subir na hierarquia de uma empresa. Então eu não tenho dó de pisar em cima de outras pessoas, eu não tenho pena, não tenho ética. Qualquer chance que eu tiver de me destacar, de ferrar quem eu quero ferrar, eu consigo. E isso já seria então uma pessoa com a psicopatia, um psicopata. E o psicopata mais comum é esse. O mais comum não é o serial killer. O serial killer é um extremo, Mas assim, a gente vai ter aí aproximadamente 3% das pessoas... Já que você tocou no assunto serial killer, quer dizer, o serial killer, então pode ocorrer, mas assim, é uma porcentagem muito pequena. Muito pequena, serial killer é raro, quer dizer, inclusive assim, a gente pode entender que todo serial killer é divulgado pela imprensa e assim, a gente conta nos dedos as divulgações que a gente tem. Agora, um sociopata, que não chega a ser serial killer, mas que não tem escrúpulos, aí tá cheio. Ou seja, uma pessoa nociva à sociedade, exatamente, mas sem chegar ao extremo. Sim, exatamente, porque a pessoa pode ser sociopata e assim, ela até teria capacidade, por exemplo, de matar alguém, mas ela não tem interesse em matar, ela entende que existem regras, que existem leis, então ela não infringe. Então o psicopata seria, na verdade, um verdadeiro ator da vida real. Ele interpreta, para ele tá tudo bem, só que pisando por cima de todo mundo. Ele lida com as pessoas como se fossem objetos, não como se fossem pessoas. Ele não tem dó, não tem piedade, não tem preocupação com o que gera no outro. E assim, principalmente casos mais leves de psicopatia, a gente já tive contato no consultório, Serial killer não, ainda bem, Graças a Deus, Jair? E aí você percebe que a pessoa, por exemplo, prejudica uma outra e não cai a ficha que ela prejudicou. E quando cai de uma forma racional, mas não de uma forma que você vê a face da pessoa mudar. A pessoa não entristece então com aquilo, Você fala pra ela assim, você percebe que a tua esposa ficou triste com você? Daí o cara pensa um pouco, até que agora eu percebi. Ele até pode mudar. Até nesse momento, para ele, tudo é normal. Não, e quando ele percebe, você não vê a fisionomia mudar.
Ele até pode tentar não fazer de novo porque ele tem interesse em manter o casamento. Vamos pensar assim, seria uma pessoa fria no raciocínio, uma pessoa ao pé da letra. Isso, ela não tem a emoção gerada pelo outro. Então ela vai ficar 100% racional. Ô Jairo, quais seriam as possíveis causas da psicopatia? O que leva o indivíduo a ser um psicopata? Então, a gente tem aí algumas causas hereditárias, né? Então, independente até de ser criado por um psicopata, se você for filho de um psicopata, aumenta a chance de você ser psicopata. Isso tem a ver com ter dado no cérebro algumas dificuldades no processamento das emoções. Agora, traços de psicopatia que podem completar a síndrome ou não, tem muito a ver com a forma que você foi criado. Principalmente uma criação aí sem limites, uma criação em que o egoísmo que toda criança tem não é combatido pelos pais, que a agressividade que toda criança tem, principalmente o menino, não é combatida pelos pais. De repente uma vizinhança ruim, más influências, uso de drogas, quer dizer, tudo isso pode favorecer uma postura sociopática. De repente ele não é um sociopata, um psicopata completo, mas como ele está sempre acostumado a ser o centro das atenções, ele pode atropelar outras pessoas para aquilo que ele quer. Ou seja, então a família, ou seja, os pais principalmente, contribuem então para que cresça uma criança que no futuro venha a ser um psicopata. Porque tem várias definições, até filosóficas, do psicopata, né? E uma delas é que ele seria o extremo do egoísmo, né? E tem crianças, principalmente criadas aí sem ouvir o não, principalmente filhos únicos, principalmente criados aí com bens materiais, sem muito exagerado, sem muito porquê de ganhar aquilo. Então eu ganho independente se eu merecer ou não. Eu quero e acabou, exatamente. Né? Quer dizer, inclusive a gente pode perceber certas posturas, principalmente de adolescentes, com os pais que são quase de sociopata. Quer dizer... Eu acho que nessa parte, né, as prováveis causas, né, da psicopatia, eu acho que tem vários assuntos aí, né, para a gente comentar, né, com os nossos telespectadores. Só que antes disso, nós vamos fazer então um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença do médico psiquiatra Dr. Jairo e abordando o tema de hoje, psicopatia. Jairo, no bloco anterior falávamos, né, das possíveis causas da psicopatia. Então, se você puder complementar para a gente. A gente estava falando que além da causa hereditária, você vai ter todo um contexto de que se a pessoa não aprender a ter empatia pelo que o outro sente, a perceber o outro, se a pessoa continuar naquela postura egoísta, que toda criança tem quando pequena, até perceber o mundo, etc., né, ela pode ter posturas sociopáticas e até tornar-se sociopata. Dependendo da interferência dos pais. Dos pais e do ambiente. Na educação dessa criança, quer dizer, né? E assim, o ambiente, principalmente de amigos, de vizinhança, né, para os meninos, pode ser até tão importante ou mais importante do que a presença dos pais. Né? E também nesse ponto é onde mais aparece nas pesquisas a importância da figura masculina na criação do filho. Quer dizer que o pai tem um fator importante. Principalmente no filho homem, que ele tem aquela agressividade da criança, do adolescente, e ele precisa de um pai para ajudar ele a guiar, um pai ou qualquer figura masculina, para espelhar, guiar e enfrentar, para ele poder bater um pouquinho, gritar um pouquinho e abaixar a bola. E deixa eu te perguntar, você falou da figura masculina. A psicopatia é mais comum no homem ou na mulher? Mais comum em homem. Mais comum no homem. E você falou também do fator hereditário dos colegas, né? Ô Jairo, só para entender, então o que o coleguinha, o amiguinho, né, de infância interferiria ou poderá interferir para que essa pessoa vire um psicopata no futuro? Na verdade, a gente tem muito um efeito de bando, vamos falar assim. Você pode ter pessoas que não têm nenhum traço de sociopatia, mas que quando está dentro de uma torcida organizada, se todo mundo começa a bater no outro time, ele bate junto com prazer e sem sentir... E sem saber por quê também. E sem saber por quê e sem sentir culpa. De uma forma fria e calculista, igual a moça da novela lá. Então, o que acontece? Esse efeito de bando pode acontecer, por exemplo, na escola da criança. Então, se a criança está numa escola, numa vizinhança, que é muito estimulado uma agressividade sem pensar
o que está gerando no outro, se você põe nessa equação aí também abuso e uso de drogas, Isso é importante. e falta de presença da postura masculina, é um prato cheio. Quer dizer, chegar junto com a criança mesmo e impor os limites, né? Acho que isso é importante. E isso é uma coisa interessante da gente perceber nos estudos até sociológicos, né? Nas periferias sociais, né? Aqui sem nenhum pejorativo, mas assim, nas periferias, quer dizer, é mais comum não haver a presença masculina no lar. Quer dizer, seria uma criança criada, vamos dizer assim, mais à vontade. Mais à vontade, porque assim, normalmente, quer dizer, num nível social mais baixo, é mais comum o homem abandonar a criança. É mais comum a mãe solteira, quer dizer. Sem a presença, né, do masculina. Ô Jairo, a criança, você está falando de criança. A criança hiperativa, quer dizer que essa criança no futuro vai ser um psicopata ou não tem nada a ver? Tem nada a ver. O que a criança hiperativa tem, que pode aumentar a chance dela ter uma sociopatia, é que ela é mais agitada e eventualmente mais agressiva do que a média das crianças. E se ela não for bem conduzida, ela pode ser estigmatizada na escola. Então, ela pode ganhar o rótulo de professores, por exemplo, de criança problema, e aí tornar-se uma criança problema. Agora, então, quer dizer, a hiperatividade pode favorecer uma progressão para uma sociopatia. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque, assim, a sociopatia envolve você perceber o que você sente no outro. E a hiperatividade é uma agitação, quer dizer, é uma falta de concentração. Agora, aumenta a chance se não for bem conduzido. Tá. E deixa eu te perguntar, a psicose e a psicopatia tem alguma coisa a ver? Tem alguma coisa associada? Não tem a ver. A psicose, né, que foi inclusive tema de um outro programa que a gente gravou com você, né, e foi muito assistido. E foi um sucesso. Foi um né, sucesso, graças a Deus. Grande, graças a Deus. É uma doença em que a pessoa perde a noção da realidade. A pessoa alucina, a pessoa delira, a pessoa fica assim, entre mil aspas, só para as pessoas entenderem, e fica louca. Esse é o paciente, é a psicose. Agora, a psicopatia, quer dizer, e aí o termo que eu acho inclusive melhor é sociopatia, é uma doença que tem a ver com as relações sociais da pessoa. Essa pessoa não alucina, não delira, essa pessoa não perde a noção da realidade, ela sempre sabe o que ela está fazendo, diferente da psicose. Quer dizer, um psicótico pode fazer um crime e um psicopata pode fazer um crime. Agora, o psicótico pode ter feito o crime por doença sem nem saber o que está fazendo. Isso nunca acontece no psicopata. Inclusive, assim, ser psicopata não atenua o crime. Exatamente. Quer dizer, a pessoa está ciente do que está Tá fazendo. ciente. E, na verdade, muitas vezes eu acredito que até mesmo porque falta do diagnóstico na pessoa, né? Vamos pensar assim, as autoridades não vão saber que essa pessoa é um psicopata ou não. Né? O psicopata, às vezes o pessoal confunde muito, desculpa até o termo, né? Seria chamado como maluco ou louco ou não? Não. Psicopata não tem nada a ver com maluco, com loucura, nada. A loucura, né, dependendo do termo que é dado aí, vai aparecer nas psicoses. Aí entra na parte de psicose. Isso. O psicopata é o sangue frio. Quer dizer, popularmente falando, é o matador de criancinha. Certo, e sem remorso, né, Jair? Sem remorso. Não, mas eu acho que se matar criança nem com remorso não vale, né? E, quer dizer, é uma pessoa muito fria, como você falou, sem escrúpulo, né? Nós falamos no começo do programa. E deixa eu te perguntar uma coisa, o psicopata, como que a gente faria, ou o diagnóstico, né, no consultório, ou como a família chegaria para reconhecer que tem um problema em casa como a psicopatia? Na verdade, esse diagnóstico, essa percepção, e isso vale tanto para o médico, quanto até para as pessoas leigas poderem perceber algum psicopata perto e até se proteger dele, é a percepção da falta de empatia através de atos. Então, exemplo, né? Uma criança pequenininha que os pais percebem que tem prazer em judiar de animais e não demonstra nenhum tipo de remorso pelo que está fazendo. Tá, então acho que os pais também têm que ficarem bem atentos. Então, esse diagnóstico é feito através de exemplos, né? A pessoa que é sociopata, ela apresenta vários comportamentos em que você nota de forma clara, explícita,
né, uma falta de empatia, uma falta de preocupação da pessoa com aquilo que ela gera no outro. Ô Jairo, e nós temos que falar também, né, a respeito do tratamento, se tem ou não, mas só que antes nós vamos fazer então um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje falando sobre psicopatia com o médico psiquiatra Dr. Jairo Cardoso Júnior. Ô Jairo, eu gostaria que você falasse como que é feito o diagnóstico e a partir de que idade se pode fazer o diagnóstico de uma psicopatia. As posturas... Ou uma sociopatia, né? Isso, as posturas do sociopata, do psicopata, podem aparecer já na infância. Agora, é importante salientar que não é todo mundo que apresenta essas posturas na infância que vai manter essas posturas até a vida adulta. Exatamente, porque toda criança acaba sendo egoísta, egocêntrica, sim, né? No início. Então, no início. Isso é normal. E desde que tem uma interferência, né, da figura paterna, né? E materna também, mas mais da paterna que você disse. Então, acredito, quer dizer, não é para ninguém em casa ficar preocupado que o filho é isso, aquilo, não. Um fato isolado. É próprio da criança. E se a criança for saber a carteira, ou mesmo até agressiva, mas demonstrar culpa, já pode ficar tranquilo. Agora, por conta disso que a gente falou, o diagnóstico é feito após os 18 anos de idade. Após os 18 anos. Após os 18 anos de idade. Ô Jairo, e vamos falar então um pouquinho de tratamento. O que você fala a respeito do tratamento da psicopatia? O tratamento da psicopatia é muito complicado, porque o portador da psicopatia, inclusive, não procura tratamento. Porque ele não se sente doente, ele não tem uma dor, não é igual uma pessoa depressiva. Acho que pelo contrário, deve se sentir bem demais, né? Sim, quer dizer, ele está bem, ele está sossegado. Não tem sentimento, não tem culpa, não tem nada. As experiências de tentativa de tratamento são principalmente americanas, porque lá eles têm aquelas penas alternativas. Então, o psicopata que faz um crime que não é grave, ele não é preso, mas ele é obrigado pelo juiz a se tratar. Então, é um tratamento compulsório. E aí é tentado aí tratamento na base de psicoterapia, né, para tentar gerar na pessoa essa empatia, né? Algumas vezes tratamento aí em grupos, né? E algumas vezes tratamento até numa instituição que os americanos também têm, que é uma mistura de prisão com reformatório. Então, assim, o indivíduo está preso, mas há uma tentativa de usar aquele tempo que ele está preso para reformar o caráter, para mudar o caráter. Mas, assim, os estudos mostram muito pouco resultado com o tratamento, porque eles não aderem e mesmo que eles aceitem o tratamento ainda vai ter resultados pobres. Ô Jairo, tem alguma maneira de se fazer a prevenção da psicopatia? A gente já falou algumas coisas, né, na questão de como educar as crianças, né? Certo. Da presença de limite e tudo mais. Tem uma parte importante que é a postura das escolas, de não aceitarem o famoso bullying, né? As crianças escolherem um para agredir, para marcar, as brigas na escola, né? E a escola também conseguir gerar, quebrar essas panelas em que uma criança leva para o mau caminho, vamos falar assim, outras crianças. Leva o grupo todo junto, né? Todo junto, aquela criança mais velha, mais problema, levar os outros. Né? E também a prevenção do uso de drogas, né? de entorpecentes, porque assim, para conseguir a droga na qual o indivíduo é viciado, ele pode ter posturas aí sociopáticas. Ô Jairo, você estava falando do grupo, né, nas escolas. Falando da novela que está na última semana, né, daquele personagem, o Zeca, eu não vejo tanta novela, mas a gente acaba vendo algumas partes. O Zeca, os pais passam a mão na cabeça, né? Acho que todo mundo que está nos assistindo acaba vendo essa novela também. Passa a mão na cabeça. O Zeca sai dentro de um carro, sacaneando todo mundo, jogando pedra, batendo. Então, esse Zeca, esse da novela, também é um sociopata, é um psicopata? Ele pode se tornar, né? Não sei, ele já é maior de 18 anos na novela? Eu acredito que sim, pelo porte físico dele, ele Então ele já é, porque o que acontece? Ele não está tendo a chance de perceber o mal que ele faz às outras pessoas. E os pais, por sua vez, também passam a mão, acham uma belezinha, né? Acham que tudo é uma gracinha. Ô Jairo, tem mais alguma coisa que você queira colocar? Porque daqui a pouquinho nós vamos colocar então as perguntas, né, de rua, né, das entrevistas. Um tema que eu acho que dá para colocar, que inclusive é tema de um livro que é o mais vendido hoje, na parte de livros de não ficção, é que é importante quem não é sociopata,
que ainda bem que a maioria das pessoas, conseguir perceber se tem algum sociopata por perto para se prevenir, para se precaver, principalmente em relações afetivas. Assim, a gente não é incomum pegar no consultório moças, mulheres que se apaixonam por sociopatas, né? E sofrem muito na mão sofrer deles. com isso depois, tem né? até uma atriz famosa aí que dizem que sofreu muito na mão de um psicopata aí. E esse livro, você tem o nome desse livro para a gente poder... A escritora chama-se Ana Beatriz, é psiquiatra. O título sugere o nome de sociopatia, eu não lembro aqui agora. Então, acho que é importante, né? Todo mundo tem algum tipo de problema assim, se você olha, de relacionamento, ou com amigos, ou mesmo com os filhos, né? É um livro interessante, que apesar de ser um tema que não é muito falado, é o livro mais vendido da parte de não ficção. E quando você vai ler o livro, ou li o livro, ele não fala muito sobre para quem é psicopata, mas ele fala para quem não é, formas de perceber. Perceber alguém ao seu lado. E basicamente, se você perceber um psicopata, você tem que sair de perto. Não no sentido físico, mas você tem que se prevenir. Essa pessoa, ela pode te manipular, pode te usar, ela pode ser imprevisível, quer dizer. Ô Jairo, então, como você já está acostumado, já teve aqui no nosso programa, tem umas perguntas de rua, podemos fazer? Pode. Vamos lá, Jean. Doutor Jairo, uma pessoa normal pode virar um psicopata? Janiele, uma pessoa normal, no sentido de não ser psicopata, após o início da vida adulta, poderia ter algumas posturas do psicopata, mas não se tornaria o psicopata completo. Como a gente já salientou aqui, esses traços de falta de empatia aparecem desde a infância. Desde a infância, né? Agora, ela pode ter posturas psicopáticas ocasionais. Tá ok. Vamos lá, próxima pergunta. Qual a diferença entre deprimido e psicopata? A depressão é uma doença do humor, né? Então, a pessoa fica num estado de tristeza, de desânimo, de falta de prazer na vida, enquanto que a gente vai ter a psicopatia como uma doença do caráter, vamos resumir assim. E a depressão, acho que seria até mais fácil chegar ao diagnóstico. Ah, sim. E a depressão é uma doença em que a pessoa percebe que ela não está bem. Então, exatamente. A doença incomoda ela. A psicopatia, a doença incomoda quem está perto, não incomoda o indivíduo. Percebe que está incomodando, né? Tem mais alguma pergunta, Jean? Doutor Jairo, é possível que um psicopata sofra de depressão? Alexandre, é um pouco difícil pensar um psicopata com depressão, porque ele não tem muita questão de culpa, de remorso, mas é possível. A princípio, uma coisa não antagoniza a outra. Provavelmente é menos provável, mas é possível. É possível, porque você acabou de dizer que o psicopata, digamos assim, tem menos sentimento ou quase que escrúpulo nenhum. Sim. Né? Agora, mesmo sem escrúpulo, eu posso ficar triste. Exatamente. Por motivos diferentes. Quer dizer, o motivo que vai fazer o psicopata deprimir são motivos diferentes que vão fazer quem não é psicopata deprimir. Chegar à depressão. Isso. Né? Vamos à próxima? A psicopatia pode aparecer em criança? Marlene, na infância aparecem traços da psicopatia. A doença completa é só depois dos 18 anos se esses traços persistirem. Doutor Jairo, gostaria de saber se o psicopata não tem sentimento. Bom, doutor Luciano, por hoje é só. Até a semana que vem. O psicopata, na verdade, tem sentimentos, mas sentimentos diferentes dos nossos. Então, o sentimento que basicamente ele não tem é a empatia do que o outro sente quando ele faz alguma coisa. Mas ele sente, por exemplo, paixão, ele sente, por exemplo, raiva, que é um sentimento muito comum neles, etc. Ô Jairo, infelizmente, então, chegamos ao final do programa. Quero agradecer a tua presença. Se tiver algum recado para quem está nos assistindo, você fica à vontade. Muito obrigado pela presença. Então, chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.